Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, agora estou em Toronto, não estou nas montanhas, nas Highlanders. Vou começar um vídeo daqui a pouco com vocês para continuar o assunto sobre ufologia. Novidades nessa área, por enquanto, ainda não temos. O último vídeo foram as últimas novidades, mas nesse vídeo agora eu vou colocar os links das reportagens com o presidente Donald Trump, com os jornalistas, com os senadores, para que vocês possam assistir. Eu vou colocar uma explicação embaixo, eu ainda não tenho o hábito para colocar a legenda, mas vocês vão poder ver o que realmente aconteceu. Mas esse local lindo que vocês estão vendo aqui atrás é a Casa Loma, é um castelo. Foi construído na década de 10, se não me engano, 1911. Esse castelo foi, segundo a lenda, construído em homenagem a uma esposa amada. E é sobre essa história de esposa amada que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Nós estamos bem no centro de Toronto, eu moro a 2 quadras daqui. É um local lindo, porque Toronto tem essa característica como todo o Canadá. Tudo é muito verde, as construções são lindas, aqui se tem um respeito muito grande pelas árvores e pela memória. Até já! Olá pessoal, estamos aqui de volta. Vamos começar então o nosso vídeo. Depois daquela visão maravilhosa daquele castelo, realmente a vista ali de cima é muito bonita, né? Uma boa parte de Toronto, uma parte dos lagos. Enfim, vamos voltar para o nosso assunto preferido, ufologia e o que é que está acontecendo nos bastidores. Temos aí essa história do Storm, na área 51. Isso começou como uma brincadeira, tomou uma vida própria e se transformou numa dor de cabeça para o Departamento de Defesa americano, para a Força Aérea principalmente. O autor dessa história já apresentou um pedido de desculpa, disse que é tudo uma grande brincadeira, que ele jamais ia imaginar isso. Mas a Força Aérea já mandou um recado que vai estar pronta. Se alguém tentar invadir em lugar nenhum do mundo, se pode invadir uma área militar. Seja no Japão, no Brasil, aqui no Canadá. Se você tentar invadir uma área militar, você pode se dar mal. E é uma área altamente classificada, a área 51, independente de qualquer assunto relacionado a OVNI. Ali se faz testes de armas secretas, de aviões, etc. Existem alguns livros publicados sobre o assunto que não são livros de ufologia falando sobre a área 51. Então é uma grande brincadeira que pode causar uma grande dor de cabeça para quem tentar pular a cerca. É bom que não faça. Eu espero que tudo acabe num bar, todo mundo tomando cerveja, seu whiskyzinho americano, e que seja uma grande festa. Bom, e mais uma vez agradecer a vocês, todos que se inscreveram. Alcançamos os 10 mil inscritos. Incrível, incrível. Muito obrigado a todos vocês, gratidão. Vamos continuar juntos. Essa trajetória é muito interessante. Essa Toca do Coelho tem 1001 aventuras, no meio delas embutidas, né? Vamos continuar com todos esses assuntos. Obrigadão a todos vocês, um grande abraço aí no Brasil. Comentários que já fizeram alguns comentários sobre o som. Realmente os primeiros vídeos, eu iniciando, eu não entendia nada de como fazer uma gravação no YouTube, bem primário. Eu nem sou um profissional da área, não entendo nada, eu sou um curioso. Alguns vídeos primeiros saíram com o som baixo, depois eu troquei de programa, fiz um upgrade no programa e melhorou bastante. Hoje eu já posso controlar o som. Se alguém tem dificuldade nos vídeos mais novos, tem que ver a sua configuração. Nas gravações ao ar livre, normalmente é difícil manter o som. Agora tem um microfone novo, pequenininho, que tem uma proteção para vento, então eu vou poder mostrar as paisagens do Canadá com um som melhor, né? Outro detalhe é, erros todos nós cometemos. É complicado fazer vídeo, é complicado gravar, é muito complicado. Eu não tenho experiência de cinema nem de TV, então nós erramos sempre. Eu peço desculpas pelos erros, mas o conteúdo permanece. Alguma crítica sempre é boa quando eu cometer um erro, ou trocar uma data ou um nome. Isso sempre vai acontecer. Nós somos falíveis, né? Eu falei com vocês sobre a invasão da área 51, que vai estar marcada para setembro. Mais na frente eu vou comentar sobre o assunto. São as publicações nos jornais aqui. E a coisa, como eu disse, saiu do controle. Mas é tudo uma grande brincadeira.
Eu pretendo começar nesse vídeo fazer um resumo cronológico de toda a história da ufologia, desde lá da pré-história. Muita gente está chegando agora na área, não conhece muito o assunto, fica confuso com datas, com fatos, com informações cruzadas, muita loucura. E muitos não têm possibilidade de comprar os livros, como eu sei. No Brasil, livros são caríssimos e não podem pesquisar melhor. Então eu vou fazer um resumão dessa história, começando lá do povo das cavernas até os dias de hoje, para que vocês possam entender. Acho que vai ser interessante para todo mundo. Bom, antes de começar, muita gente pergunta sobre o Arimateia. Quem é o Arimateia? Qual é o meu nome? Meu nome é José de Arimateia. Me chamo José de Arimateia, nascido na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, quando a ilha ainda era um paraíso, e o Rio de Janeiro também. E eu vim para o Canadá, não foi atrás de emprego, nem porque eu estava chateado com o Brasil, não. Eu vim para o Canadá por amor a uma mulher. Assim como o cidadão construiu aquele castelo da Casa Loma em homenagem à sua esposa, eu também vim embora do Brasil atrás de um grande amor lá do passado. É romântico? É, muito. E para vocês entenderem, vou fazer um resumo dessa história. Mas bem, um pouquinho de história. Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses foram derrotados no Pacífico e os alemães na Europa. Os japoneses tinham dominado a grande parte da Ásia, inclusive a Indonésia. São 3.000 ilhas, um país chamado Indonésia, mas naquela época era colônia, chamava-se Batávia. E os pais da minha esposa moravam lá. Muitos indonésios casaram com holandesas e holandeses casaram com as indonésias. E foi aí que surgiu a família da minha esposa. Quando a guerra terminou, inicia-se uma guerra civil sangrenta, bem violenta. 125 mil eurasianos foram mortos. Eurasianos são esses híbridos, meio indonésio, meio holandês. Eles foram obrigados a sair da Indonésia. Eles adquiriram a cidadania holandesa e com isso eles tinham que optar. Ou ficavam holandeses ou ficavam indonésios e assimilavam a religião islâmica. Com isso a família da minha esposa vai embora para a Holanda. E lá ela nasce. Então ela é holandesa, apesar de ter os olhinhos puxados e ser morena. Uma herança javanesa, que eu acho muito linda. Depois de algum tempo eles vão para o Brasil, porque não aguentaram o clima da Holanda e preferiram o clima do Brasil, que é um clima tropical, bem parecido com a Indonésia. Tudo bem. E foi aí que nós nos conhecemos. Uma parte da colônia foi para a Ilha do Governador, eu era criança, com 15 anos de idade eu a conheci. Éramos bem crianças, naquele tempo namoro era um toque na mão e olhe lá. Mais nada do que isso, era uma troca de olhares e carregar os livrinhos para a escola. Quando foi em 1967, ela tem que ir embora para a Holanda estudar. Ela tinha 13 anos, eu tinha 16. E com isso, nós nos separamos, foi um problemão. As cartas iam e vinham, mas demoravam meses para uma carta ir e voltar. E com o tempo, nossa relação foi se diluindo e cada um tomou rumo na sua vida. Eu vim reencontrá-la 42 anos depois aqui no Canadá. Depois de idas e vindas do Canadá, eu resolvi que era o tudo ou nada, larguei tudo no Brasil, vim para cá, depois de algumas vindas, como eu falei, noivei e casei. E aqui estou. E por amor, eu iria atrás dela até Orion, nem que eu tivesse que roubar um disco voador de um ET otário. Por amor, que é a força maior deste universo, nós fazemos qualquer coisa. É isso aí, um resumão, um pouquinho só da minha história, tá? Bem, apenas um detalhe para ilustrar essa história. Um detalhe interessante. O nome da minha esposa é Magdalena Evelyn. Meu nome é José de Arimateia. São dois personagens bíblicos. Segundo as lendas, os mitos, as histórias, lá no passado, no tempo da queda de Jerusalém, Magdalena e Arimateia saem de Jerusalém e vão para o sul da França, pouco antes da destruição e da tomada de Jerusalém pelos romanos. E lá no sul da França, Magdalena fica e Arimateia vai para as Ilhas Britânicas, aonde leva o cristianismo, vem influenciar as histórias famosas como as histórias da corte do rei Arthur. E da linhagem de Magdalena, que é uma outra história dentro de história, surgem as viagens reais de algumas casas europeias, como a Casa da Holanda. Pois é, a Casa Orange, que é a cor da Holanda, é laranja. E ali perto da cidade onde Magdalena provavelmente se estabeleceu, que é perto de
René Le Chateau, onde já fiz um vídeo sobre o assunto, falando sobre Magdalena. Pois é, ali surge a linhagem da casa real holandesa, e a Magdalena com quem eu casei é holandesa. Histórias dentro de histórias, lendas dentro de lendas, e às vezes coincidências demais para serem simples coincidências. Bom, aí estão as fotos de quando nós nos conhecemos na Ilha do Governador e 42 anos depois, nosso casamento no Canadá. Aí um pouquinho da minha história pessoal, o mais eu deixo por conta do governo canadense e com a minha esposa. Está aí, um resuminho, um resumão da nossa história, para vocês me conhecerem um pouco. Bem, agora, a ufologia. Desde os tempos bíblicos até a nossa era moderna, nós, os humanos, estamos cada vez mais nos reduzindo a uma poeira cósmica. Pois é, isso quando nós nos situamos num contexto de uma escala galáctica, né? Quando, galáctica, nem galáctica, quando nos situamos num contexto de universo. Esse universo é gigantesco, que nós podemos ver, nós podemos observar com os telescópios, sejam eles de que tipo for. Nós vemos que o universo é incomensurável. Cada vez mais ele se agiganta. São 7 trilhões de galáxias, não podemos nem contar quantas galáxias. Olhar a areia da praia de Copacabana e imaginar que aquilo tudo são galáxias. E nós estamos metidos numa delas. Né? Essas galáxias com sóis, com planetas, são incontáveis. Só na nossa galáxia aqui já foram descobertos pelo menos 5.000 exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Muitos deles com características semelhantes à do nosso planeta Terra, mas ainda impossíveis de serem alcançados com os sistemas de transporte que nós temos, não com esses foguetes, ainda não. Então nós vemos na realidade que nós não somos os jogadores principais dessa fantástica dança cósmica. E pensando nisso, né? E aproximadamente quase 700 comentários que eu recebi no último vídeo, perguntas, eu leio todos. Eu só não posso responder. É difícil, fisicamente impossível. Não dá para conciliar com o meu horário, com o trabalho, etc. Mas eu leio, e na medida que nós estamos desenvolvendo os vídeos, nós vamos respondendo as questões. Vamos colocando essas questões dentro dos vídeos, então elas serão respondidas na medida do possível. Então, para entender essa confusão toda e uma quantidade enorme de reportagens, de filmes, documentários, algumas até desencontrados, né, datas, nós vamos ver então como é que essa história toda começou. Organizar essa história da ufologia. Hoje o fenômeno UFO ele é considerado um dos maiores mistérios e problemas do nosso século, do século passado e do agora, do 20 e do 21. E um problema que nós ainda não temos as respostas, só temos especulações. Né? Então, organizando toda essa história com uma linha de tempo, uma cronologia, nós vamos tentar entender como é que isso tudo começou e como isso tem influenciado na nossa história, na história da nossa civilização, que na maioria das vezes é manipulada. Aparentemente nós somos apenas espiões desse xadrez cósmico. Desde o tempo das cavernas, né? Nós não podemos perceber pelos trabalhos arqueológicos, que são inúmeros, que os nossos ancestrais já pintavam nas paredes das cavernas, pinturas rupestres, imagens talvez de uma forma conceitual ou induzidos por drogas alucinógenas, que já são usadas há milhares de anos, pelos xamãs, em cerimônias religiosas, e eles pintavam aquilo que eles viam. Então nós podemos ver nas pinturas das cavernas uma série de seres estranhos. Mas eles não pintavam apenas animais, pois é, mas algo diferente. Algumas pinturas mostram seres de forma humanoide, mas diferentes. Seriam essas visões de espíritos, uma fantasia, deuses, como D pequeno, não o Deus Supremo, o Criador de todas as coisas, mas esses deuses menores, visitantes do futuro, ou entidades de uma outra realidade, de um outro mundo. Na Bíblia. Sempre a Bíblia nós temos como uma referência muito, muito importante e de fácil acesso para todos nós. Seja ela, são várias, né? Nós temos a ortodoxa, a católica, a protestante, a copta, várias, mas todas elas na sua essência falam a mesma mensagem
e alguma maioria delas tem os mesmos livros. Algumas retiraram alguns, colocaram outros. Essa conclusão vamos falar daqui mais tarde sobre isso. Mas nós podemos encontrar ali a famosa passagem de Ezequiel. Então, várias passagens falando de carruagens de fogo, da glória de Deus que sempre desce, sempre a glória de Deus vem com muito barulho, com muito trovão, raio, estrondo, ventos, né? Nós temos passagens falando dos anjos caídos, famosa passagem lá no Gênesis 6. Nós temos uma passagem também em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11. Também já deu o que falar, continua dando. É uma descrição famosa e já comentada em dezenas de livros, né, sobre Elias. E é bem assim, vou botar só um pedacinho. Quem quiser, procure na sua Bíblia, é muito fácil ter. E sucedeu que indo ainda eles e conversando, eis que apareceu um carro de fogo e cavalos de fogo, e os separou um do outro, e Elias subiu por um redemoinho para o céu. Isso aí é só uma parte pequena da história, né? Tem instruções para que não atravessassem o rio, porque senão seriam mortos, que se afastassem na hora que o Elohim chegasse. Então essa é claramente uma experiência traumática para o amigo dele, Eliseu, que ficou para trás, queria ir junto, mas não pôde. Só quem foi o Elias. Ele nunca mais foi visto. Os ufologistas modernos rotulariam essa experiência de uma abdução por OVNIs, né? No qual um ser humano é tomado por seres extraterrestres. No folclore medieval seriam chamados de rapto. E no reino das fadas, então, ele teria sido encantado. Então, quem é o sequestrador nessa história? Deus? Fadas? Aliens? Pois é, várias perguntas, né? Pode ser tudo isso, uma coisa só. Pois bem, no capítulo de abertura do livro de Ezequiel, nós vamos ver também uma outra descrição enigmática que já gerou a série de livros e comentários e debates. É um encontro íntimo entre o profeta Ezequiel e o Elohim, o Senhor. Ele diz textualmente: eu olhei e eis que um redemoinho vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo que se abria. E havia um resplendor, e no meio dela uma cor do âmbar, do meio do fogo. Do meio dela saía também a semelhança de 4 seres viventes. E essa era a aparência deles. Eles tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, e cada um tinha 4 asas. E os seus pés eram retos. E a sola dos seus pés era como a sola do pé de um bezerro. E eles brilhavam com a cor do latão polido. E tinham as mãos de um homem debaixo de suas asas, nos seus 4 lados. E eles tinham 4, e tinham seus rostos e suas asas. As suas asas estavam unidas umas às outras, e elas não se viravam quando foram. Elas foram todas para frente. Quanto à semelhança dos seus rostos, 4 tinham o rosto do homem, e o rosto do leão do lado direito, e 4 tinham o rosto de um boi do lado esquerdo, e os 4 tinham o rosto de um boi e de uma águia. Os 4 também tinham o rosto de uma águia. E assim eram suas faces, e as suas asas se estendiam para cima. 2 asas de cada uma estavam unidas uma à outra, e 2 cobriam seus corpos. E eles foram cada um para a frente, para onde o espírito devia ir, eles foram. E eles não se voltaram quando foram. Quanto à semelhança dos seres viventes, sua aparência era como brasas ardentes de fogo, e como a aparência das lâmpadas, subia e descia entre os seres viventes, e o fogo brilhou, e do fogo saiu relâmpago. E as criaturas viventes correram e retornaram com a aparência de um flash de relâmpago. Pois é, essa era a maneira como um homem há milhares de anos relataria um encontro com o insólito, com um UFO, com um objeto voador não identificado. E foi por isso que um engenheiro da NASA, nome de Joseph Blumrich, né, ele trabalhou muitos anos na NASA, ele trabalhou no projeto que levou o homem à Lua, ele trabalhou no projeto do foguete Saturno V, e também trabalhou no projeto do módulo lunar. Então ele era um cético. Em 1968 ele escreveu um livro com o título de A Espaçonave de Ezequiel.
Ele tinha sido influenciado na época por sua filha, que havia lido o livro do escritor suíço, famoso Erich von Däniken, e ela insistia que ele lesse o capítulo de Ezequiel, porque Van Däniken é um fãzoca dessa parte. E ela tanto falou com o pai que o pai resolveu ler o livro do Erich von Däniken e correu para a Bíblia para tirar as dúvidas. E ele ficou tão empolgado que ele desenvolveu todo um projeto em cima desse capítulo e ele escreveu o livro e patenteou esse evento e usou muitas dessas ideias, ele aplicou ao módulo lunar. Bom, aí nós podemos ver o livro dele, eu não sei se tem em português, mas é bom procurar. Espaçonave de Ezequiel Joseph Blumrich. O livro já é antigo, falei de 1968, mas é bem possível que nos sebos aí se encontram na Amazon. Vale a pena ler. Então nós vemos que as coisas não são tão loucas assim. Um engenheiro da NASA, oficialmente engenheiro da NASA, não é nenhum ufólogo, nenhum conspiranoico, ele se empolgou com o capítulo que fala sobre essa aparição do Senhor da nave de Ezequiel e construiu um projeto sobre isso. E o patenteou. Existe a patente, é real. Pois aí a Área 51, hein? Como é que é essa história? Essa maluquice. Bom, na segunda-feira passada já estava 1 milhão de pessoas já tinham se inscrito, né, para participar do evento que foi lançado numa página do Facebook, né, e tinha várias piadas, né? Storm a Área 51, vamos invadir a Área 51, eles não podem parar todos. E planejada para 20 de setembro, em Amargosa Valley, o Vale da Amargosa, a 1 hora de carro de Las Vegas, né? A página do evento está repleta com milhares de posts satíricos. Eu mesmo coloquei um post brincando com essa história. Ninguém acredita nisso, ninguém pode acreditar nessa maluquice, né? Todo mundo teorizando sobre a melhor maneira de invadir a Área 51. Poxa, lá na postagem fala que todos nos encontraremos na atração turística Área 51 Alien Center e lá vão coordenar a invasão, né? Só que isso foi feito por uma brincadeira, né? O camarada que criou isso foi criado por um streamer de videogame, chama Smiley Kun. Ele diz o seguinte: se nós, Narutos, corremos, nós poderemos nos mover mais rápido que suas balas, né? Porque o Naruto corre com os braços para trás, bem rápido, né? Isso é uma brincadeira e a turma levou a sério. Isso é muito bom, num certo sentido, para que vocês percebam quanto um único cara é formador de opinião. Uma única brincadeira numa página do Facebook levou milhões de pessoas, até 1,5 milhão, sei lá quanto tem agora, a acreditar e se envolverem com essa história. Daí é que os falsos profetas se criam. É aí que as tragédias acontecem. A maioria das pessoas estão discutindo isso, né? Sobre essa forma de ataque e tal. Não é para levar a sério. Ele colocou na página dele o seguinte: olá, governo dos Estados Unidos, isso é uma piada. Eu realmente não pretendo seguir em frente com esse plano, escreveu o usuário Jackson Barnes. Segundo o plano, ele só queria, eu achei que seria engraçado e ia conseguir uns ups, né, na internet. Eu não sou responsável se as pessoas decidirem realmente invadir a área. Então, falando do Washington Post na sexta-feira passada, uma porta-voz da Força Aérea Americana, Laura McAndrews, ela disse que as autoridades estavam cientes disso, cientes do evento. E quando perguntada sobre como as autoridades reagiriam aos ardentes exploradores que tentassem entrar na Área 51, lá em setembro, né, McAndrews disse que não poderia elaborar planos específicos ou procedimentos de segurança da base. Mas eu vi nos jornais agora que a Força Aérea Americana já avisou: não façam isso, não tentem entrar, vocês vão se machucar. A Área 51 é uma área de treinamento aberto para a Força Aérea dos Estados Unidos e desencorajamos qualquer um a tentar entrar na área onde treinamos as Forças Armadas Americanas, disse McAndrews. A Força Aérea dos Estados Unidos sempre estará pronta para proteger a América e seus ativos. Isso é loucura, como eu falei no início. Não se pode entrar em base aérea militar de país nenhum do mundo, em nenhum lugar isso é permitido. Isso é coisa de maluco. Começou com uma brincadeira, mas tem maluco que acredita e vai correr por dentro da cerca. Eles têm armas sofisticadíssimas na área. Não só canhões sônicos, como canhões térmicos. Isso na melhor das hipóteses, que podem ser regulados para tontear uma pessoa e fazer a pessoa ter um desarranjo intestinal. Mas eles podem usar armas letais e são autorizados para isso.
A Constituição americana, a lei americana permite isso em qualquer lugar do mundo, mesmo no Brasil. Tentar entrar no quartel do Exército Brasileiro, pular o muro, pode se dar muito mal. Então, fica aí essa história. Né? Falando na Área 51, tem esse livro aqui. Eu comentei com vocês sobre pessoas, jornalistas investigativos. A Annie Jacobsen, aqui tem o rostinho dela. A Annie Jacobsen ficou famosíssima por escrever um livro sobre a Operação Paperclip, quando os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, levaram pelo menos 15 mil nazistas para os Estados Unidos trabalharem, criaram a NASA, né? Então, foram trabalhar na CIA, foram trabalhar na NSA depois, se envolveram em vários departamentos do governo americano. A Annie Jacobsen é uma jornalista conceituadíssima, não é ufóloga, não tem nada a ver com UFO. Ela publicou vários livros, eu vou comentar depois. Esse daqui da Área 51, ela fala um livro sem censura, contando a história da mais secreta base aérea americana. Tem várias fotografias com vários experimentos que foram feitos lá, de aviões secretos, de armamentos, seja um rifle, seja um tanque de guerra, seja um caça. Então essa área é uma área de testes. Eu aqui não estou falando de ideologia política, mas é uma área que pertence ao governo americano. Se você entrar lá, você pode ser machucado ou morto. Então essa brincadeira passou dos limites. Eu espero, como eu disse no início do vídeo, que tudo isso acabe bem e seja uma grande brincadeira, e eu vou participar, e que todos fiquem tomando suas cervejas num barzinho, numa estrada, no deserto. E não passe disso. Pois é, nos próximos vídeos, na continuação desse vídeo, nós vamos falar sobre os antigos livros indianos, os Vedas, os livros mais sagrados da Índia. Nos Vedas, que ninguém sabe exatamente a idade, eles falam de carruagem dos deuses de diversos formatos, tamanhos, que são descritas com detalhes impressionantes. É bom lembrar que na Índia, os Vedas não foram censurados pela religião, como no Ocidente. Lá, a religião não proibiu, nem censurou, nem cortou a sua história, a história dos Vedas. Os livros estão lá e os indianos se orgulham muito disso. Infelizmente, aqui no lado ocidental, nós tivemos nossa história cortada, censurada, escondida ou destruída, né? Então, o que nós temos aqui? A nossa humanidade ela está fragmentada em 5 grandes religiões e milhares de seitas. Todas elas rivalizam entre si, brigam entre si e se matam. A genética e a astronomia e os meios de comunicação e a informática ampliaram nossos horizontes no mundo que nós estamos vivendo. Ampliaram em proporções que nunca antes vistas. Né? E a gente não consegue nem ver o fim, porque essa coisa abre um ângulo incrível. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós teremos contato com inteligências extraterrestres. Não há dúvida. E contrariando todas as teorias, a velocidade da luz será ultrapassada. E tão sonhada, né, a velocidade de dobra será alcançada. E como seria fantástico que nós podemos vivenciar e escutar a frase famosa do Capitão Kirk, da Enterprise. Sr. Scott, dobra 5. Até já.